Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no Salmo de número 120 e vamos ler mais uma vez esse Salmo. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de termos participado da ceia memorial, ó Deus, que lembra o Teu sacrifício na cruz do Calvário por nós. Agora te pedimos, ó Deus, que ao estudarmos a Tua palavra, ao estudarmos esse salmo, possamos entender, ó Deus, a vida peregrina que temos aqui na terra, o trabalho, ó Deus, a missão que o Senhor deixaste para cada um de nós que te temos como único e suficiente Salvador. Uma missão tão grande, Senhor, que nem a anjos foi dada a executar, mas foi dada a executar aos homens, foi dada a executar a mim, ó Deus, de levar o Teu nome conhecido até os confins da terra. Ó Pai, que sejamos peregrinos, ó Deus, obedientes nessa longa jornada que temos aqui na terra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, na semana passada, nós estivemos aqui, falamos sobre o que eram os salmos de peregrinação. Demos vários exemplos ali do que aquele povo, passava ao se encaminhar para Jerusalém. Jerusalém ficava na parte alta de Israel, então todos os que iam para Jerusalém, eles subiam. Fosse de que parte estivessem em Israel, ao se encaminhar para Jerusalém, havia uma subida, porque Jerusalém ficava no ponto mais alto de Israel. E nós estivemos aqui falando sobre a nossa vida peregrina, a nossa vida aqui na terra, que é uma vida de peregrinação. Falamos sobre a importância de termos em mente de que aqui não é o nosso destino final. Falamos sobre a questão de muitas das vezes estarmos tão acomodados a esse mundo que ao sermos indagados se queremos ir embora, ser levados por Deus, nós dizemos que não, só mais um tempinho, me dá mais um tempinho aqui na terra, me dá mais um tempinho para usufruir, eu quero ver o meu filho crescer, eu quero ver o meu neto casar, eu quero ver isso. A gente tem sempre uma desculpa, um apego que nos liga aqui. E isso não é um privilégio meu e um privilégio teu. Quando estudamos ali, Paulo falando aos Filipenses, capítulo 1, olha o que Paulo vai dizer aqui a partir do versículo 21. Paulo começa dizendo, capítulo 1, versículo 21, do livro da carta de Paulo aos Filipenses, ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo. Então, quando nós temos o desejo de estarmos peregrino aqui na terra, mas estendendo a nossa jornada, a primeira coisa, irmãos, que precisamos ter por meta, por objetivo, é viver Cristo. Paulo, aqui ele vai dizer que ele quer sim ficar, mas ele diz, para mim o viver é Cristo. Então, Paulo vivia Cristo. Em outra carta, Paulo vai dizer, agora vivo não mais eu, o eu morreu, mas Cristo vive em mim. Aqui em Filipenses ele continua,
Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa concepção, irmãos, de que a morte para o cristão é lucro, nós precisamos ter, porque ao morrer ganhamos a vida eterna. Passamos a usufruir das benesses que Cristo foi preparar para mim e para você. Ele diz que foi preparar ali mansões celestiais, que estaremos andando ali por ruas de ouro. Então, as promessas são para a eternidade, as promessas de uma vida boa, uma vida, entendeu? Assim como ele prometia ao povo de Israel, não é? Uma vida regada a leite e mel, essa vida é na eternidade. Paulo vai dizer, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Portanto, mas se o viver na carne, se o viver aqui, se a minha vida aqui na terra traz fruto para a obra, para o reino, então eu já não sei o que é melhor, eu já não sei o que eu quero. Esse, irmãos, tem que ser o nosso pensamento. Na semana passada, quando eu saí daqui, eu fiquei pensando, vieram falar assim, nossa, você foi dura, bateu. Aí eu fui lá ver, ouvir, repensar. É a Escritura, é o que está aqui na Bíblia. Eu preciso ter a consciência de que aqui eu não sou turista, eu sou peregrino. Como peregrino, eu vou ter momentos bons, mas eu vou ter também momentos que na minha concepção são ruins, mas que se estão acontecendo comigo, foi porque Deus permitiu. John Piper, ele é um autor evangélico, ele está acometido de câncer. Ele tem 75 anos e ele escreveu um livrinho curto. As leituras dele geralmente são assim, bem simples. E ele fala nesse livro, não desperdice o seu câncer. Estranho, não é? Mas John Piper, ele escreve nesse livro que o melhor relacionamento dele com Deus foi agora, durante o acometimento de sua doença. Como peregrinos, eu diria para você, irmão, não desperdice o seu luto. Não desperdice o seu luto. Não desperdice o momento em que você está passando dificuldade por estar desempregado. Eu já falei isso aqui, antes mesmo de ter essa experiência do John Piper. A minha vida, depois que eu fui despedida do meu trabalho, depois de 20 anos, depois de chegar à ascensão, a um ponto em que acima de mim só o dono da empresa, e quando você vê aquela empresa quebrar e você acaba tendo que sair, eu sabia que eu tinha que sair, mas a minha vida é outra. E se hoje me fosse oferecido a oportunidade de voltar para aquele mundo em que eu vivia, eu diria que muito obrigado, mas eu não quero não. Às vezes, aquilo que durante a nossa peregrinação nós pensamos que vai ser a pior coisa que pode me acontecer, é isso. Mas dentro dos planos de Deus, aquilo é o melhor que vai acontecer sobre a tua vida. Durante o período
em que na nossa peregrinação nós passamos o luto, nós passamos pela doença, nós passamos pela dor, não é? Me agoniava saber que a Gláucia estava ali no hospital e ela dizendo que não podia tomar o antibiótico para se ver livre da dor, porque o médico tinha que identificar a bactéria. Aquilo me dava uma angústia de saber que ela estava sentindo dor. Ninguém gosta de sentir dor. Eu não sei porquê, mas espero que ela tenha vivido aquele momento ali com Deus, mesmo sentindo dor, mas se relacionado com Deus. A nossa vida peregrina, ela está sujeita a sucessos e a aparentes fracassos. Humanamente, a pessoa pode olhar e pensar que foi um fracasso, que você fracassou ali no seu trabalho, fracassou no casamento, fracassou em cuidar de si mesmo. Mas uma coisa eu digo, nada acontece conosco se Deus não permitir. E nessa peregrinação que os israelitas faziam, indo para Jerusalém, subindo, eles começavam com esse salmo de número 120, onde ele diz que quando ele se angustiou, ele clamou e Deus ouviu. Na minha angústia, eu clamei. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Ele está falando, não é no tempo, ele está dizendo, não é no passado, é agora. Quando eu me angustio, eu clamo e o Senhor me ouve. Para ele poder afirmar isso, com certeza ele já teve uma experiência com Deus, onde ele clamou e ele foi ouvido. Irmãos, eu não posso ter essa experiência se eu quero ser privado de tudo o que eu considero ruim. Lembra de Jesus com Simão? Não Simão Pedro, o Simão judeu que ele vai jantar, né, o fariseu. E Jesus fala para ele, Simão, quem é mais agradecido? Quem teve muito pecado perdoado ou quem teve pouco pecado perdoado? Quem é mais agradecido, irmãos? Quem teve muitos pecados perdoados. Quem é mais abençoado? Quem nunca ficou doente ou quem foi curado? Quem é mais abençoado? Quem nunca passou dificuldade financeira? Ou quem vê Deus suprindo as suas necessidades dia após dia? Eu posso olhar para a pessoa que vive nessa dependência e com os meus olhos humanos pensar, tem alguma coisa errada aí, né? Está faltando fé, vive doente. Antigamente a gente tinha, e não é antigamente não, antigamente a gente falava, hoje a gente não fala, mas a gente pensa. Não é? Então eu tenho a tendência de pensar assim, eu, irmão Jorge, sou mais abençoada do que o irmão Jorge pegou Covid e eu não peguei Covid. Vai dizer que quem não pegou Covid aqui nunca olhou para alguém que pegou e pensou, passou assim, de relâmpago na cabeça isso. A gente diz, nossa igreja é abençoada, porque até então ninguém havia falecido por conta da Covid. Quando, irmãos, estamos aqui debaixo do mesmo orvalho. As bênçãos de Deus que caem aqui, ela vai cair ali sobre as pessoas que estão naquele prédio e que não são crentes, não são filhos de Deus. Ele não abençoa só os filhos. Esse é um pensamento muito errado
que a igreja precisa se libertar dele e que precisamos trabalhar, porque invariavelmente, vira e mexe, ele cruza a nossa mente. Então, eu acho que eu fui abençoado quando eu orei e a pessoa se curou. Fui abençoada. Mas nós também fomos abençoados quando não tivemos a nossa oração atendida. Eu posso não entender agora. Eu não entendo. Porque pessoas queridas como a irmã Cleonice, como a irmã Jane, não, mas eu quero lembrar Zerenil. Estava com Zenilde na cabeça, mas eu sabia que não era Zenilde. A irmã Zerenil, a irmã Jane, o pastor Jardim, e tantos, né, irmã Marlene, tantos que foram nesse período agora, né? Irmã Helena, nem fala. Né? A gente fica aqui inconformados. Mas Deus tinha os seus planos, irmãos, para aquelas irmãs. Por quê? Não sei. Por que para uns passa como se fosse uma gripe, para outros sem nada, e outros simplesmente se vão? Mas eu preciso entender que, ao clamar, e houve um clamor por essas pessoas, o Senhor atende. Ainda que a resposta dele não seja a resposta que eu quero. E aí Paulo vai dizer, não é? Quem é conselheiro de Deus? Quem aqui foi conselheiro de Deus? Quem entendeu os pensamentos de Deus? A gente não entende nem a gente mesmo. Quanto mais entender os desígnios de Deus. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que aqui nessa terra, para trilhar esse caminho de fé, para poder, à semelhança do salmista, dizer: quando eu estou em angústia, quando eu estou em aflição, eu clamo e o Senhor me ouve. Eu preciso de duas coisas, duas palavras que a Bíblia impõe aqui, de Gênesis a Apocalipse. Eu preciso saber que eu preciso trilhar um caminho de discipulado. Eu preciso trilhar um caminho de discipulado. A nossa vida, ela tem que ser uma vida de discipulado. Não um discipulado que vai se dar dentro de uma sala fechada com um caderno. Mas um discipulado que eu aprendo na minha vida diária ao caminhar com Cristo. Os judeus, eles iam para Jerusalém para se encontrar com o seu Deus. Mas agora, Cristo morreu e, como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Ele caminha comigo. E esse caminhar, ele necessita ser um caminhar de discipulado. Eu nunca estarei completa, eu sempre preciso aprender algo mais, eu sempre preciso caminhar mais, eu sempre preciso buscar mais. Esse caminhar, irmãos, ele precisa ser um caminhar de estudo. Eu fico vendo lá em casa, meu filho, e a gente também, quando estudava, a gente contava, né, quantos anos faltam para terminar, né, o 2º grau, quantos anos faltam para terminar, para eu parar de estudar, eu não aguento mais essa vida. Olha, eu digo para vocês,
Está só começando, a gente não pode parar em momento nenhum. Se você para, você fica obsoleto. O estudar é constante. Nós sempre precisamos estudar. Sempre precisamos nos informar. E aí, irmãos, o estudo bíblico, ele é essencial. Eu não vou poder caminhar com ele se eu não estudar a palavra dele. E aqui, o salmista continua dizendo o seguinte: Senhor, me livra dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Nós vivemos num mundo, irmãos, que conta mentira o tempo inteiro. Eu lembro quando trabalhava e ia para as audiências trabalhistas, e a minha sensação era a seguinte: ganha quem mente melhor. As pessoas iam para ali, elas mentiam, mas descaradamente. Você ficava olhando assim para o cidadão, dizendo que trabalhava de domingo a domingo, e que fazia, e você fica assim, você fala, gente, não é? E aí você ficava ali na sensação, a impressão que você tem é, ganha quem mente melhor, quem tem um advogado mais mentiroso, o advogado que tem mais lábia. Como que nós podemos ter certeza de que aquilo que assistimos na televisão é verdade, aquela notícia? Se você assiste o jornal da Band, você é conduzido para uma linha. Se você assiste o jornal da Record, você é conduzido para outra linha. Se você assiste o Jornal da Globo, você é conduzido em outra linha. Se você assiste o Jornal da Globo, desfaz de tudo porque o mundo vai acabar agora, né? Está acabando, vai todo mundo morrer, nós estamos perdidos, entendeu? A situação, se você assiste na Band, você pode ter um pouquinho mais de esperança. E quando a gente assiste na Record, parece que não está acontecendo nada. Está tudo bem, entendeu? Em quem que a gente acredita? Quando a gente assiste televisão, eles dizem, os comerciais, eles entram e eles dizem aquilo que nós precisamos para ser feliz. Ela vai te dar aquela cinta que você vai colocar e mesmo comendo lá no Burger King, McDonald's, você não vai engordar porque aquela cinta ali vai te proteger. Ela vai te dar remédio para calvície, para... Gente, é para tudo. Ela vai dizer que se você frequentar determinada academia, se você comprar determinado aparelho, você vai ficar muito bem. Vai ter remédio que você vai poder tomar e ele vai te deixar magrinha, vai rejuvenescer, você vai ficar com o aspecto de alguém que tem 20 anos de idade. São mentiras. Mentiras e mentiras. Esse é o mundo, é isso que o salmista está falando. Senhor, livra-me dos políticos mentirosos que querem me pregar moral quando tem uma vida totalmente corrupta e deturpada. Senhor, livra-me dos noticiários mentirosos. Senhor, me livra dessa situação em que eu vivo, em que as pessoas só contam mentira, em que as pessoas pregam uma felicidade, em que as pessoas pregam amor. Já viu televisão? Quantas vezes se fala a palavra amor nos programas, nas novelas? Mas, irmãos, ninguém fala na televisão de que Deus é amor. Eles pregam amor, que nós precisamos ter amor para ser feliz, para viver, para conquistar, mas ninguém diz que Deus é amor. Eles falam de paz, mas ninguém diz que só em Deus eu recebo a paz que excede o entendimento.
são mentiras. E o salmista está dizendo, Senhor, me livra dessas mentiras, me livra. Me livra dos lábios mentirosos e da língua enganadora. No versículo 3 ele pergunta, o que te será dado? O que te será acrescentado, ó língua enganadora? Nada é acrescentado para eles, irmãos. Mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E quem é o pai da mentira? O diabo. O diabo é o pai da mentira. Então, o tempo todo, ele vai trabalhar na sua mente mentiras para o afastar de Deus. Então, quando na nossa peregrinação a gente tem uma dificuldade, ele vai dizer, tá vendo? Deus não te ama tanto. Curou fulano, mas não curou o Beltrano que você tanto orou. Está vendo? Esse Deus que você serve não é tão poderoso assim. Ele poderia ter feito, se ele tivesse poder, ele teria ter feito. Ele poderia ter feito isso, ele poderia ter curado. E nós, irmãos, infelizmente, nós somos tão indisciplinados, para não dizer negligentes, que a gente ouve o tempo inteiro esses noticiários, lê no Twitter e em outras coisas mais, mas não lê a Bíblia, não busca Deus. E aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente pensa, é aquilo que nos transforma. A nossa vida de peregrinação e discipulado tem que ser uma vida de inconformidade com este mundo. Eu tenho que olhar para toda essa situação e dizer, olha, para mim acabou, estou pegando a minha malinha porque eu vou para Jerusalém. E enquanto eu estiver caminhando, eu vou abençoando aqueles que Deus colocar no meu caminho. De tal forma que eu não sei o que é melhor, se morrer e ir para o céu ou viver aqui e ver que realiza um trabalho para Deus. Mas ele vai adiante, ele diz que para essa pessoa mentirosa vai ser dado setas agudas do valente e brasas vivas do zimbro. O que ele quer dizer com isso é que o pagamento para os mentirosos é o próprio veneno. É o próprio veneno. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Aqui, o salmista ele está dizendo que ele vive entre duas comunidades. Meseque vai ficar lá ao sul, quase que Rússia. E Quedar era uma civilização de pessoas rudes, ali bem próximo, mas também totalmente hostil ao povo de Israel. E o salmista diz, olha, eu habito entre Meseque e Quedar. Eu habito entre brigões. Eu habito entre valentões. Eu habito entre pessoas que eu não gostaria de conviver, eu não gostaria de conhecer. E esse estar entre é muito interessante. No livro que a gente está usando para fazer esses sermãos, que é o livro do Eugene Peterson, Uma Longa Obediência na Mesma Direção, ele vai exemplificar esse momento entre você estar entre duas coisas com o trapezista. Eu achei muito linda essa aplicação, porque ele diz que o trapezista, ele tem que soltar o cabo que o sustenta, ele impulsiona o corpo, não é? E ele solta o cabo que o sustenta.
E ele diz que a nossa vida é esse momento em que o trapezista soltou o cabo que o sustenta, a gente solta o cabo desse mundo de mentiras, a gente toma consciência de que tudo isso aqui é uma grande mentira, uma grande encenação armada por Satanás para levar pessoas para o inferno. Então eu solto esse cabo e eu estou, irmãos, transitando até o próximo cabo que vai me dar a segurança onde eu posso me firmar. Nós estamos vivendo a emoção entre um cabo e o próximo cabo. Eu estou vivendo a transição, eu larguei isso aqui, eu larguei. Senhor, olha, eu reconheço que tudo é uma mentira, eu quero gozar apenas aquilo que o Senhor tem para me ensinar, mas eu estou na transição. Dá um frio na barriga só de pensar que nós somos o trapezista. É um momento de emoção, mas é um momento de perigo. É um momento que exige concentração. Imagina se o trapezista se distrair com o que quer que seja. Ele perde o momento de pegar o próximo cabo. E nós falamos a respeito da questão de estarmos concentrados nessa nossa caminhada, para não tropeçarmos, para não cairmos, para não sermos levados por ventos, irmãos, de doutrina, por ventos de desânimo. Sabe, são tantos ventos que podem nos tirar dessa concentração, desse momento específico em que eu vou chegar no próximo cabo e estar ali ao lado de Cristo, ao lado de Deus nas mansões celestiais. Mas enquanto eu estou aqui, entre ter soltado um cabo e me agarrar no outro, eu vivo essa jornada de peregrinação. Por isso, essa inquietação, os irmãos sentem uma certa inquietação? Um sentimento de nunca estar no lugar em que eu deveria estar. Porque nós não fomos criados para este mundo. Nós fomos criados para viver com Deus. Num jardim. Agora ele fala que vamos para uma mansão celestial, mas inicialmente era o jardim. E vivemos aqui numa concepção de mundo que nos rejeita. O mundo nos rejeita. O mundo olha para nós como seres como extraterrestre, mas sabe o que eu queria falar, Rita? Aquele sentimento assim, não sei se vocês já passaram, de quando você fala que você é crente, a pessoa te olha assim, com um ar de superioridade, como se intelectualmente você fosse inferior a ela, porque você acredita na Bíblia? Você acredita nessas histórias? Não é? Eu acredito que todos nós já tenhamos passado por uma situação assim. O mundo nos rejeita, nós não somos desse mundo, mas ainda não cheguei no lar celestial. E aí? O salmista continua. Ai de mim, é interessante, né? Coitado de mim. Que coisa a minha vida, habitando entre valentões briguentos. E ele vai dizer que há tempo demais habito com os que odeiam a paz. A nossa vida toda. O mundo é uma constante briga, uma constante luta. Irmãos, quando eu estava estudando isso aqui, a gente fica analisando, né? Eu fico ali, viajando, e eu fiquei pensando, é óbvio que é assim.
as pessoas se matam por causa de time de futebol. Não é? O que mais que a gente quer para mostrar que o salmista aqui tem toda a razão? As pessoas nem se conhecem. E o pior, o time não está nem aí para você. Os jogadores não estão nem aí para você. Eles trocam de camisa só ter um contrato maior na frente deles. E você está ali se matando por causa de uma camisa. Quantas mães perderam seus filhos em brigas de torcida? Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Enquanto nós estivermos, irmãos, aqui, esse vai ser a questão. E se você está se sentindo incomodado, e você sente essa insatisfação, esse ar de não pertencer, você precisa se levantar do seu comodismo e partir nessa jornada, nessa peregrinação, largar a vida de turista e entender que você precisa trilhar o caminho. E ao começar a trilhar o caminho, a primeira coisa é a afirmação: eu clamo, ele me ouve. É a certeza de que, ao clamar, ele nos ouve. Essa fé, irmãos, ela é uma fé construída em Cristo Jesus, no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. Lá no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, ele vai dizer: todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Não são todos, a humanidade toda não é filha de Deus. Antes de termos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, antes de aceitar pela fé Jesus Cristo, nós éramos criaturas. Mas agora que eu aceitei a Cristo, eu sou então filho de Deus. Mas observe que ele diz mediante a fé. Na carta aos Gálatas ele vai dizer: pela graça sois salvos por meio da fé. Quando a gente fala de fé, Paulo vai continuar até aqui, olha, no versículo 27 do capítulo 3 de Gálatas, ele vai dizer: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. A nossa vestimenta durante a peregrinação é Cristo. Precisamos ser revestidos de Cristo. Hoje nós tivemos oportunidade de participar da manutenção. A gente pode dizer que a ceia do Senhor é a manutenção, porque toda vez, não é que o apóstolo vai dizer, toda vez que comerdes esse pão e beberdes este cálice, o que é que nós fazemos? Anunciamos a morte de Cristo até que Ele venha. A nossa aceitação foi por meio do batismo. Eu ingressei nesse grupo de peregrinos por meio do batismo. E a manutenção é por meio da ceia do Senhor. Como peregrinos, eu não posso esquecer de anunciar a morte de Cristo até que Ele venha. Irmãos, o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem do Evangelho é Cristo crucificado. É Cristo crucificado. Não existe outra mensagem que nós devamos ou possamos passar. Não é para que a pessoa tenha uma vida de alegria, não é para que a pessoa tenha uma vida perfeita. O verdadeiro Evangelho é Cristo morreu pelos seus pecados. E convidar essa pessoa
a trilhar essa jornada conosco de peregrinação, de uma longa jornada de obediência. Essa deve ser a nossa vida. Enquanto estivermos aqui, sermos obedientes aos mandamentos e aos desígnios de Deus. Que o Senhor possa estar abençoando cada um de nós. Eu convido os irmãos que leiam os textos de Gálatas 3, o texto lá de Filipenses 3, Filipenses 1, e que leiam ali o Salmo. Que o Senhor possa estar falando ao seu coração, que Ele possa estar trabalhando, não é? E te mostrando que essa sensação de não pertencer é a melhor sensação que podemos ter enquanto filhos de Deus. Amém.